Fala galera, Jair Bolsonaro já anunciou a nova era. Nela, Sérgio Moro ministro fala menos de corrupção que o Sérgio Moro juiz. A Lava Jato sem máscara já virou passapano e o MBL, que se dizia partidário uns anos atrás, já tem políticos eleitos Brasil afora. Mas não falemos de hipocrisia, pois como dizia George Orwell na distopia 1984, quem controla o passado controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. E quem é que controla o presente no Brasil, se não extrema-direita e desvairada? Mas ai deles acharem que hegemonia é algo estável e blindado de resistência e disputa. Roda essa vinheta que o Cifra Oculta tá de volta. Mal começou o ano, cara, e o MBL soltou um vídeo narrado pelo Kim Kataguiri em que ele tenta posar de entendedor de teoria política, querendo dar aula de marxismo. Mas o cara falou tanta merda, passou tanta vergonha, que teve que tirar o vídeo do ar. O cara não sabe diferenciar o socialismo, que é um estado de transição, do comunismo, que é a utopia máxima de uma sociedade igualitária envolvendo tanto soberania popular quanto forças produtivas desenvolvidas. Meu Deus, cara, não dava pra checar nem o Wikipédia, mas o mais vergonhoso, não tem como, né? Foi falar que o próprio Karl Marx, após a Primeira Guerra Mundial, viu que sua teoria estava errada. Marx morreu em 1883. A Primeira Guerra Mundial começou mais de 30 anos depois. Todo mundo sabe que Marx e Engels foram homens do século XIX que fundaram tanto o método de compreensão da realidade, o materialismo histórico dialético, como inspiraram uma praxis pautada na concepção científica da luta de classes e na crítica do capitalismo e da sociedade burguesa. Eu só consigo imaginar que o Kataguiri, que sequer deve ter lido algum livro por inteiro do Marx na vida, deve ter lido a frase que abre o preâmbulo do Manifesto do Partido Comunista, um espectro Ronda Europa, o espectro do comunismo, e deve ter achado que não só o comunismo vem antes do socialismo, como deve ter alguma coisa a ver com o espiritismo. E na Primeira Guerra Mundial, Marx foi psicografado para poder corrigir a própria teoria e inverter o materialismo pelo culturalismo. Fala sério, né? Vou colocar um trecho aí para vocês verem, mas vocês podem pesquisar pelo vídeo e que vocês vão encontrá-lo na íntegra, porque teve outros canais que repostaram essa bobagem. E aí, com os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres, o que acontece? Revolução, porque finalmente o proletariado se revolta, pega em armas, toma os meios de produção e fazem, no primeiro momento, um grande Estado comunista, centralizador, economia planificada, para depois tudo ser de todo mundo, né? O famoso socialismo que nunca deu certo, que não existe, que não foi aplicado em lugar nenhum do mundo porque é absolutamente impossível, é esse que a gente, da fase final pós-comunismo de Marx. Só que aí veio a Primeira Guerra Mundial. E na Primeira Guerra Mundial, o próprio Marx percebeu que, o proletariado pegou em armas. Mas aí ele pegou em armas para matar o proletariado de outros países? Como assim? Eles não deveriam estar juntos e aproveitar que tem armas agora para tomar os meios de produção da burguesia e tomar o controle de tudo? Percebeu que não dava muito certo o raciocínio materialista dele. A gente tem que levar em conta também que um vídeo desses do MBL não só passa por um roteiro prévio, como também é editado depois. Esse vídeo mesmo do Kim tem um monte de cortes. Como é que nem a equipe dele percebeu um erro crasso desses? Minha segunda hipótese explicativa é que talvez isso é um serviço de utilidade pública que o Kim está fazendo. Um serviço progressista e politicamente correto, atacando preconceitos étnico-raciais como um soldado do marxismo cultural infiltrado na direita. Isso até já virou página no Face. Gosto do Kim Kataguiri, pois ele quebra o mito do asiático inteligente. Parabéns, Kim, começou bem o mandato. Se alguém tiver uma hipótese melhor para essas pérolas do dirigente do MBL, postem aí nos comentários.
Mas então, muita gente aqui no YouTube já vem abordando essa bobagem do marxismo cultural, muito difundida pelo Olavo de Carvalho, o clã Bolsonaro e o Nando Moura. Só que muitas pessoas não sabem como isso é uma reedição adaptada de uma propaganda nazista para o contexto pós-Guerra Fria. O Partido Nazista falava do bolchevismo cultural, que era uma forma de estigmatizar artistas que estariam corrompendo e degenerando os valores europeus para gerar um pânico moral anti-esquerdista. Hoje em dia, quem nunca ouviu falar que a Globo é comunista, as novelas querem impor o gaysismo feminazi sobre os brasileiros, que a Pablo Vittar foi longe demais, ou que nudez no museu é pedofilia. Essa reapropriação foi bem analisada pelo Carapanã nesse livro que eu sorteei ano passado no Instagram. Então já aproveita, deixa para pedir para que você se inscreva no canal, dê o seu joinha e me siga também nas outras redes sociais onde eu também produzo conteúdo. O Carapanã explica que o bolchevismo cultural foi reeditado no final do século XX pelos ideólogos conservadores William Lind e Pat Buchanan como forma de fabricar um inimigo esquerdista onipresente e sorrateiro, para então mobilizar pelo medo os setores mais conservadores da população e suscetíveis à narrativa de que os comunistas estão corrompendo seus filhos moralmente e, como se não fosse o bastante, também roubar sua propriedade. Com o fim da Guerra Fria, com o liberalismo econômico triunfante, Lind considerou que os conservadores deveriam centrar sua pauta política, inclusive para ter maior sucesso eleitoral, nos valores culturais como a moral, a família e a educação. E aí não demorou para que professores, doutrinadores, globalistas da ONU e artistas degenerados em um complô internacional para perverter a sua família, ao se posicionar contra o quê? Desigualdades raciais, de gênero, de classe, virassem os inimigos manufaturados. Para quem acha que esse é um discurso meramente risível, eu lembro que em 2011 um sujeito que acreditava na conspiração do marxismo cultural e chegou a citar trechos do texto do William Lind em seu manifesto terrorista, matou 77 pessoas e feriu mais 55, tendo como alvo central de seu ódio jovens de um partido esquerdista da Noruega, que foi bem tratado já pelo canal da Bel Rodrigues. O massacre depois foi assumido como uma forma de publicizar seu manifesto de extrema-direita. E esse cara sequer se envergonhava em fazer saudações nazistas no tribunal. Mas vamos nos aprofundar um pouco mais. A base desse discurso é a compreensão de que o sistema social, ou establishment, é de esquerda e promove um domínio ideológico na mídia e sistema educacional. Com isso, promovem uma manipulação sórdida, uma lavagem cerebral na sociedade, realizando uma doutrinação marxista, impondo uma ideologia de gênero, ensinando homossexualismo em escolas infantis e até incesto contra o capitalismo, como disse recentemente Olavo de Carvalho para difamar o Haddad. Com isso, ideólogos da direita criam uma caricatura da disputa política que envolve, obviamente, disputa de discurso, politização, construção de consenso e hegemonia social. Mas tudo isso é reduzido a uma vilânica tentativa de corroer a sociedade por dentro para impor uma dominação perversa. Com uma articulação teórica estúpida, Olavo de Carvalho mistura Gramsci, autores frankfurtianos como Herbert Marcuse e deconstrucionistas como Jacques Derrida para confirmar sua teoria conspiratória, se é que merece esse nome de teoria. Se você pensa por si mesmo e não é gado de qualquer propagandista, você tem que procurar se o discurso político tem validade empírica. O discurso sobre o marxismo cultural implica a existência de uma eficaz conquista de hegemonia das pautas à esquerda na sociedade. Mas se o marxismo é hegemônico, o que explica que os últimos ministros responsáveis pela política econômica nacional sejam todos atores do sistema bancário e financeiro, seguidores da ortodoxia neoliberal? Se o feminismo é hegemônico, por que o Brasil ainda registra tantos casos de estupro e violência doméstica, além de disparidade salarial e tripla jornada de trabalho feminino? Se a luta antirracista é hegemônica,
o que explica que os negros possuam um menor nível de renda na sociedade e sejam super representados como vítimas de violência urbana e repressão estatal. Se a luta LGBT é hegemônica, por que o governo brasileiro sequer criminaliza a homofobia como outros países? Uma resposta é de que o sistema não é de esquerda e que esse discurso está simplesmente errado. Se refutar o conspiracionismo do marxismo cultural é algo simples para quem não vive no mundo do terraplanismo político, o que explica a atratividade de tais concepções? O Tanner Mirrlees argumenta que, como toda teoria conspiratória, a sobre o marxismo cultural oferece ao adepto a satisfação afetiva e simbólica de achar que desvelou a verdade por trás das manipulações do sistema e de que conquistou uma iluminação especial em relação aos outros. Então, por exemplo, é mais fácil imaginar que a crescente diversidade e representatividade de minorias em filmes como Star Wars e outras produções culturais são fruto da infiltração de sorrateiros marxistas corrompendo os valores judaico-cristãos do que derivado de uma apropriação e concessão de uma demanda dos próprios grupos subrepresentados, o que pode e rende maior audiência e lucros aos empresários do ramo cultural. Na prática, o discurso acerca do marxismo cultural é pura ideologia porque oculta as reais clivagens de poder e interesses existentes na sociedade, despolitizando as relações econômicas, raciais, de gênero e sexualidade. A despolitização é tanta que oculta como as lutas por melhores condições econômicas, contra as opressões às condições raciais, de gênero e sexualidade, derivam da vivência material dessas dominações no seu cotidiano e da resistência que suscita, vezes organizadas política e coletivamente, vezes pulverizadas individualmente. Para tal discurso conspiratório, ao contrário, se trata de uma elite intelectual que manipula de cima para baixo as massas uniformes, inclusive inventando as divisões sociais de classe, raça, gênero e sexualidade, como uma estratégia política para conquistar poder para si. Vejam aí mais um trecho do vídeo em que o Kim segue justamente essa lógica. Isso é uma tese de intelectuais, essa tese é seguida por líderes partidários e os líderes partidários trabalham para que essa tese se espalhe, não explicando essa tese, mas implementando essa tese. Logo, não significa que necessariamente porque alguém trabalha a favor do marxismo cultural, que ela necessariamente sabe que está fazendo isso. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe, simplesmente acredita que está seguindo a sua própria ideologia, que está seguindo uma ideologia de esquerda, que está seguindo o discurso de um partido de esquerda, que está seguindo o discurso do seu líder político, mas na verdade tem um arcabouço intelectual por trás. Então, quando eles dizem defender o direito dos gays, quando dizem defender o direito das mulheres, quando dizem defender o direito dos negros, na verdade, eles não estão defendendo o direito de ninguém. Eles estão simplesmente acirrando os conflitos sociais, gerando mais divisão na sociedade e tomando esses grupos para si. Claro, parte desses grupos, eles não conseguem tomar todo mundo, né? O pessoal não é gado, né? Tem gente que pensa também em todos os grupos da sociedade e efetivamente toma parte desses grupos para si, para continuar no poder e se elegendo e se reelegendo e ter toda uma mentalidade, digamos, um poder espiritual, uma legitimidade intelectual por trás de um projeto de poder que se materializa efetivamente em voto. No final das contas, é a busca pela ascensão do poder por meio do discurso demagógico. Falando aqui como militante socialista e estudioso de Marx e Gramsci, não tem nada mais falso do que dizer que os marxistas abandonaram o materialismo. É o Kataguiri que distorce o marxismo e foge para a discussão culturalista, como se a esquerda não denunciasse, por exemplo, o caráter elitista do sistema fiscal. O Kataguiri quer aprovar a reforma da Previdência, mas eu quero saber o que ele propõe para tornar o sistema tributário progressivo, para impedir que os pobres sejam supertributados para pagar auxílio moradia para juiz e promotor da Lava Jato que querem posar de arauto da moralidade na coisa pública. E a sonegação fiscal? Cadê vocês defendendo que bandido bom é bandido morto, quando o bandido é um empresário branco, homem e rico? Reparem também que do jeito que essa direita fala, ser de elite é ter uma visão progressista sobre os direitos sociais e a necessidade de combater discriminações que têm um peso material sim na vida das pessoas. Como por exemplo da mulher trans que não consegue emprego, é expulsa de casa e tem que se prostituir para sobreviver, correndo o risco de ser brutalmente assassinada nas ruas por homens opressores. Ser de elite, ao contrário, é viver num mundo paralelo de tão privilegiado.
é ter mais dinheiro na conta do que consegue gastar, mesmo vivendo no luxo, enquanto seus conterrâneos passam fome, não têm acesso a saneamento básico, escolas e postos de saúde. Então assim, Kim, para que tá feio. Galera, para quem quiser se aprofundar mais, confiram os conteúdos de verdadeiros marxistas no YouTube. Tem o canal Tese 11 da Sabrina Fernandes, o Sai da Matrix do Humberto Matos, além do Jones Manuel, e todos têm conteúdo refutando espantalhos da direita sobre a esquerda e também fazendo um trabalho de pedagogia crítica, ensinando didaticamente teoria marxista. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ligar o sininho para receberem notificação e dar o joinha aqui. Já existe uma campanha no Apoia-se aqui para o Cifra Oculta, eu agradeço muito quem puder ajudar, mesmo que com pouco. Os demais eu peço que compartilhem, não só para a bolha de esquerda, mas eu acho que é uma discussão que é válida para todo mundo. Enfim, tem muita coisa boa vindo por aí pro canal, e eu aguardo os comentários de vocês, abração e falou!